Queridos irmãos, como vão vocês? A paz de Cristo a todos. Que cada um de vocês seja grandemente abençoado. Você que talvez esteja pela primeira vez participando desta lição de Escola Bíblica Dominical, você que talvez esteja chegando pela primeira vez nesse nosso canal aqui, seja bem-vindo e que Deus lhe abençoe. Vocês que já estão acostumados também, muito bem-vindos e que Deus abençoe a cada um, em especial os membros da ICOR, da Igreja em Correias, na obra de restauração. Bom, vamos lá, queridos. Hoje nós temos a lição de número 10. Busquemos a santificação. Que assunto bom. Como foi edificante para mim reestudar esses assuntos, né? E entender como foi bem escrita. Fica aqui os meus parabéns aos autores desta lição. Todos os textos relacionados à leitura diária são fundamentais para que eles, associados, né, ao que o autor falou, nós possamos fazer uma análise bíblica realmente desse conteúdo tão importante e muitas vezes muito mal entendido, digamos de passagem, porque é um conteúdo mal entendido, porque as pessoas às vezes têm uma noção distorcida do que de verdade é santidade. Olha que é um assunto também um pouco polêmico. Talvez algumas pessoas nem concordem, e o autor foi muito feliz, tá? Muito feliz. O texto básico ele é longo e extremamente necessário. Ele está em Romanos, capítulo 6, versículo 1 a 23. Eu vou ler só até o versículo 4, para não estender demais, apesar que é sempre um prazer ler a palavra de Deus, não é verdade? Mas já li, evidentemente, todos eles, assim como a leitura diária, no decorrer do meu estudo para aplicar essa lição. E o texto diz assim, Romanos 6, eu vou ler do versículo 1 até o 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Meu Deus! Já começamos bem. O texto básico, até o versículo 23, ele é maravilhoso. Como eu disse, não é um jogo de palavras, nem tentando ludibriar alguém, não é isso. É que dá vontade realmente de ler todo de novo esse texto, porque ele é maravilhoso. O autor ele diz assim na introdução, vamos entrar um pouco aqui no que o autor coloca para nós. Ficamos assustados com a quantidade de pessoas hoje que se diz evangélica, mas não apresentam uma vida de santidade. Pessoas que se apresentam como crentes, mas continuam negando a fé pelo seu comportamento. Pessoas que estão na igreja, mas não apresentam sinais de arrependimento, mudança de vida e de atitudes. Isso é atos consequenciais. Porque muda a vida, tá? Tem uma mudança de vida, tem arrependimento, tem mudança de vida e, consequentemente, você vai ter uma mudança de atitude. A santidade é algo amplo, é algo maravilhoso, é algo que tem uma profundidade, uma verdade. É revelador isso. A santidade ela é reveladora, ela mostra quem são as pessoas que se dizem cristãos. Então, o autor ele continua no segundo parágrafo, ainda dessa introdução, quero ler essa introdução na íntegra. Ele diz assim, o Evangelho de Deus é a boa nova do arrependimento e da mudança de vida. Onde Jesus habita, produz transformação. Todo aquele que é nascido de Deus busca uma vida de santificação e vive inconformado com o pecado. 1 João 3, verso 9. O verdadeiro crente é alguém inconformado com a sua natureza pecaminosa. Ele vive lutando para não pecar e para viver em santidade. Atenção! Ele não alimenta um ciclo vicioso dentro da sua vida. Ele não vive tendo prazer nas coisas mundanas, nas coisas carnais,
sabe? Ele não vive tendo prazer em falar mal dos outros, ele não vive tendo prazer em viver afastado dos caminhos do Senhor, negando com a sua vida prática aquilo que é pregado, aquilo que ele entende, muitas vezes até prega nos púlpitos e nas escolas bíblicas dominicais e em outros lugares. Não é isso. É algo que tem que ser realmente trazido para a nossa vida como uma experiência que, além de necessária, atenção, além de necessária, tem que ser algo que é produzido como também um sinal de que verdadeiramente você foi salvo. O crente ele tem que ser inconformado com a vida pecaminosa. Não é que ele não peque mais, mas ele não pode ter prazer no pecado. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Ele não pode viver em pecados secretos por um período da sua vida longo. Não pode. Uma hora isso tem que ser falado, trazido. Será que o Espírito Santo não está incomodando uma pessoa que vive assim? Segue-se aqui. Deus quer que todos os cristãos se santifiquem. E aí ele dá uma lista de situações aí também. Então, irmãos, nessa introdução nós já percebemos que existe uma diferenciação feita aqui, muito bem feita pelo autor. Nem todo aquele, né, que está dentro da igreja, infelizmente, ou ampliando um pouco mais esse leque, nem todo aquele que se diz cristão vive uma vida de santidade diante do seu Senhor. Alguns, de verdade, fazem uma diferenciação de pecados e pecados, ou seja, às vezes algumas coisas eles deixam passar quando é algo que vai beneficiá-los, ainda que seja na carne, ainda que seja coisas, uma vantagem financeira, alguma outra coisa, uma ilegalidade, ele deixa passar porque é um benefício que vai vir para ele. Porém, às vezes são pessoas que, na maioria dos casos, são muito severas com outros, mas com eles mesmos são muito benevolentes. Então, muito cuidado com isso. Nós temos que observar isso. É por isso que eu acho que é fundamental o trabalho do ministério e de um pastor dentro de uma igreja, porque ele tem que conhecer quem são as pessoas que estão realmente dentro da sua igreja. Ou sua não, né? Eu digo sua por uma questão de conformidade com o que o povo fala, mas a igreja é do Senhor, né? Essa aqui é a grande verdade. Bom, irmãos, o que é a santificação é o primeiro ponto da nossa exposição. O autor diz assim: a Bíblia ensina que santificação consiste em duas partes: mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem. Trata-se de uma luta para abandonar os hábitos e procedimentos da vida antes da conversão e a assimilação e prática de novos hábitos. Muito bem explicado isso aqui. Santificação, santificar, vem do grego agiasmos, que tem uma indicação, uma conotação de separar, amputando, cortando fora. Não é uma coisa muito suave. Esse verbo no grego, agiasmos, ele é uma coisa agressiva. É um corte contundente. Bem interessante isso. É interessante você imaginar isso porque a santificação é algo que vai custar algo para você. Vai custar algo para você que nasceu de novo. Não é algo que vem de graça. Os textos todos aqui, como eu disse na leitura diária, são enriquecedores. Todos eles, meus queridos irmãos. Eu gosto aqui, por exemplo, 1 Coríntios 6, verso 12 a 20, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, escreveu o apóstolo Paulo. Em outro texto que não está citado nessa lição, Paulo diz: o bem que eu quero, esse não faço, e o mal está sempre à porta. Isso não é desculpa para pecar. Isso ali é verdadeiramente um homem inconformado com o pecado, expressando para a igreja do Senhor que verdadeiramente tem um preço a ser pago. Tem que cortar, tem que podar, tem que ser algo que é feito realmente com o custo do prazer.
E aqui eu não estou dizendo que você não tem que ser feliz, eu não estou dizendo que você não tem que estar alegre, eu não estou falando que você não tem que ter satisfação na vida, nada disso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo sim que a santificação ela tem um preço. Existe um aspecto lindo que o autor traz aqui, e que logo quando eu comecei, precipitadamente, como muitas vezes eu faço, eu já vou fazendo umas anotações. E quando eu comecei a estudar, eu coloquei ato e processo. Porque a santificação ela é um ato e é um processo. E aí nós vamos ver aqui, o autor já colocou isso aqui. Quando você vai aqui ainda no primeiro tópico, né, o que é a santificação, ele fala assim, a santificação, portanto, tem dois aspectos. Você achou aí? Primeiro, segundo, terceiro, é o quarto parágrafo. A santificação, portanto, na página 35, tem dois aspectos. Primeiro, a santificação posicional, ou seja, o ato. Isto é, aquilo que somos diante de Deus pelo fato de estarmos em Cristo Jesus, aceitou a Cristo como Salvador. Após a nossa conversão, nos tornamos filhos de Deus. Apesar dos nossos defeitos, somos santos e amados, ou seja, separados por Deus. Segundo, aliás, aqui eu vou falar já segundo. Então, essa primeira é posicional. A pessoa que nasceu de novo, que teve um encontro com Cristo, que aceitou a Jesus como seu Salvador, que hoje é morada do Espírito Santo, essa pessoa nós podemos dizer que ele é um santo do Senhor. Ele é um separado de Deus para viver aqui nessa terra como se ele não fizesse parte dessa terra. Ele vive aqui, ele negocia aqui, ele trabalha aqui, ele cultua aqui, ele namora aqui, ele casa aqui, ele tem filhos aqui, ele prospera aqui, ele tem decepções aqui, ele chora aqui, ele perde pessoas aqui, ele se decepciona aqui, porém ele não é desse mundo. Porque ele já foi separado por Deus para viver na eternidade com o Pai. É uma promessa de Cristo. Aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Aqueles que nasceram de novo. Então é posicional. Nesse sentido, toda aquela pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, tá? Vamos lá, vamos lá. Eu vou repetir. Toda pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, essa é um santo do Senhor. Agora, vamos para outra, que é o que ele coloca aqui, ó. Segundo, a santificação experimental. Isso é, o processo de santificação quando vamos deixando as práticas pecaminosas e nos consagrando a Deus. Fomos salvos para buscar uma vida de santificação, fomos chamados por Deus para sermos santos. Essa santificação ela é gradual, ela é diária e ela custa um preço altíssimo para nós. A primeira, essa posicional, ela não custou nada para nós. Cristo morre por nós, não tem Efésios 2, verso 8 e 9 e outros textos mais que vão falar sobre isso. Não tem mérito humano nenhum nessa história de salvação. Porém, uma vida cristã brilhante, uma vida cristã que fale ao mundo, ser sal, como Cristo falou no Sermão do Monte, ser luz do mundo, isso tem preço a pagar. E o preço é alto. Como pode uma pessoa caminhar sendo membro da igreja e andar em rebeldia, com pessoas que não deveriam estar do seu lado, ainda em comunhão com as coisas do mundo? Como pode isso? Pessoas estarem na presença do Senhor, sendo membros de uma igreja e ainda falando mal dos outros, porque às vezes nós ligamos isso muito às situações sexuais, que às vezes chamam mais a atenção e também são importantíssimas, vigia nisso. Isso é algo que tem que se vigiar mesmo, porque existe uma fragilidade em nós por causa da nossa carne. Mas e as outras coisas? E aqueles que têm a língua grande demais? Me desculpem usar o termo, mas eu tenho que ser bem direto. E aqueles, né, que não conseguem se alegrar com a vitória dos outros? Quantas pessoas não têm isso? A pessoa ganhou alguma coisa, passou por alguma situação na vida, deu um passinho à frente e já... Isso não é pecar também? Isso não fere também a santidade que nós demonstramos a Deus? Fere.
Fere. Fere por quê? Porque eu estou, na verdade, vivendo como uma pessoa comum quando eu faço isso. Então, queridos, muito cuidado. Nós temos que abraçar isso posicionalmente, porque se nesse caso posicional não tem preço, não tem pagamento nosso que possa merecer isso, e não tem mesmo, no outro caso, nesse experimental ou nesse processual, né, esse processo de santificação, sim, esse tem preço. Tem preço, nem toda roupa é roupa para cristão. Nós vivemos em 2020, pastor, está com essa cabeça quadrada. É verdade, não dá, já temos uma liberdade boa nisso. E tem gente que ainda quer abusar, não é verdade? Nem toda palavra deve ser dita por crente. Nem todos os olhares, nem todos os lugares é para nós. Santificação. Santificação processual. Isso eu estou falando aqui, isso tudo dá um aspecto público, não é verdade? Eu estou falando de testemunho público. Mas e aquele diante de Deus? Aí eu pergunto para você, como é que está a tua santidade diante do Pai? Quando ninguém está te olhando, quando está só você e o celular, ou só você e a internet, ou só você. Como que está isso? Quando fica só você e você acha que está sozinho mesmo, mas o Pai está contigo. Como que está esse ato, esse processo? Você está aproveitando para crescer? Eu espero que sim. Nós temos que crescer feliz, aquele que cresce, né, com essas situações. Então, o autor, esse primeiro tópico, o que é a santificação, acho que está muito bem explicado. Ele é muito feliz nisso aqui. O tópico número 2 é um pouco mais longo, e ele diz assim, como ser santificado? Porque primeiro ele fala sobre o que é santificação, e aqui ele começa dizendo como ser santificado. A santificação, ou como se santificar, né? Eu colocaria mais isso. Mas tudo bem. A santificação é uma obra que requer a nossa cooperação. O cristão coopera com a sua santificação quando se utiliza dos meios que Deus lhe oferece. Aí ele coloca oração, a palavra de Deus, os sacramentos, aí no caso, tá, as ordenanças, tá, que ele coloca aí para nós, batismo e santa ceia, tá bom? E eu colocaria mais uma coisa, a vida cristã como uma comunhão com o irmão. Porque o processo de santificação, e isso eu acho importantíssimo, quero sim acrescentar isso a essa lição, com todo respeito, eu quero acrescentar isso, a comunhão com o meu próximo. Porque eu sou testado nisso, você será testado nisso em cada momento da sua vida. Você vive com o seu próximo, como que você se relaciona com ele? Como que você consegue ter uma vida santa mesmo diante de pessoas que vivem de maneira mundana, rebeldes com Deus? Você consegue ter comunhão com aqueles outros irmãos que têm uma vida de santidade? Como isso funciona contigo? Como ser santificado? O autor prossegue aqui, né, falando sobre isso. Necessitamos fugir das tentações, das más companhias, dos ambientes que nos estimulam a pecar. Precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Por que ele coloca isso? Porque sem o poder do Espírito Santo, você e eu estaremos fadados a perder essa batalha. Não tem jeito. Se você não tiver o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, habitando em você, morando em você, trabalhando em ti, se esse poder do Espírito Santo não se manifestar na tua vida, de verdade você não vai ter força nem para correr do pecado. Você vai se jogar nele, tá? Nem para correr, olha só, nós precisamos de ajuda até para correr. Somente na força do Espírito permaneceremos de pé. Encontramos em Romanos 6, 1 a 23, que é o texto que nós lemos, o ensino da santificação de forma abrangente e prática. Paulo iniciou o assunto com duas perguntas. A resposta é de maneira nenhuma e ele utiliza de 3 argumentos fundamentais para buscarmos a santificação. E o autor vai falar aqui, ó. Primeiro ele vai falar, sabemos que morremos para o pecado e que estamos vivos para Deus. Primeiro passo. Primeiro passo. Saber que morremos para o pecado, porém estamos vivos para Deus. É uma substituição do modo antigo no qual nós andávamos antes de aceitar Jesus como Salvador e o modo novo que agora adquirimos através do sacrifício de Cristo. Entendemos isso porque o Espírito Santo fala aos nossos ouvidos
didaticamente nos ensinando isso. A batalha da santificação, o autor coloca assim, é ganha a partir do pensamento. Começa assim, tá? Precisamos nos conscientizar de verdades fundamentais. Precisamos conhecer o ensino da santificação para que possamos vivê-lo. O uso das palavras ignorais, sabendo e sabedores indica que Paulo queria que compreendêssemos essas verdades fundamentais. Tem que aplicar isso de maneira prática. Então você tem que compreender. Porque, como eu disse, custa. Custa o quê? Custa sacrifício, você tem que pagar um preço pela santidade. Todos nós somos muito mais felizes quando compreendemos que aquilo que nós deixamos de fazer, em vez de nos fazer falta, quando são coisas que nos afastam da santidade, elas, na verdade, vão nos ajudar. É incrível como algumas coisas que nós deixamos de fazer, que há um tempo atrás nos davam muito prazer, agora nos fazem mal. É impressionante isso. Mesmo aqueles que se converteram há muito tempo sabem bem do que eu estou falando. Quando nós deixamos a vida de pecado de lado e começamos a viver uma vida com Deus, apesar das nossas falhas, defeitos e pecados, nós ficamos muito mais felizes. Existe uma satisfação, um gozo, uma alegria. E isso não é balela, queridos. Isso é vida real de crente, gente. É assim que funciona, tá? Não tem jeito. Nós morremos para o pecado, mas estamos vivos para Deus. Você não simplesmente morreu para o pecado. Morreu para o pecado, mas está vivo para Deus. Tá? Então segue-se aqui. Nós morremos para o pecado. É um dos subtópicos que ele fala aqui, Romanos 6, verso 2, né? Nós que morremos para o pecado, como poderíamos ainda viver no pecado? É evidente, de maneira nenhuma. Não existe a menor possibilidade. Por quê? Porque já não tem, né, o prazer que ele proporcionava antes. Isso é uma das coisas, na minha opinião, que são indisfarçáveis na vida daquele que nasceu de novo. Não existe mais prazer no pecado. Outro ponto, nós fomos batizados na morte de Cristo. O sentido simbólico do texto é que o nosso batismo foi uma espécie de funeral, um enterro da nossa velha natureza. Me lembra aqui o último batismo feito na nossa igreja, do nosso querido irmão Júnior, e aí o pastor diz ali, eu fui o celebrante, né, eu fui quem realizou o batismo, ele pregou muito bem, trouxe uma palavra substancial, e ele disse que, em certo sentido, o pastor é um coveiro nessa hora. Olha aí, pastor Célio, que sentido maravilhoso, como que fala? O pastor Célio falou isso. Falou, olha, num certo sentido, o pastor é um coveiro nesse sentido, porque o simbolismo do batismo é esse mesmo, é a morte para o mundo e a ressurreição, o novo nascimento, né? Nesse caso, o novo nascimento para Deus. É lindo, irmãos, muito bonito isso. Fomos mortos, outro ponto, né? Sepultados e ressuscitados com Cristo. Não devemos viver no pecado porque estamos unidos a Cristo. Participamos, olha aí, com Cristo na sua morte, sepultamento, ressurreição. Temos que andar em novidade de vida. O versículo 4, que foi o último que eu li na minha pequena palavra sobre o texto básico. Andar em novidade de vida, vivo, como aquele que está vivo diante de Deus. Andando, muitas vezes, na contramão desse mundo, mas andando feliz, alegre, com um sorriso no rosto, gente. Outro ponto, fomos libertos da escravidão do pecado. O pecado, ele nos escravizava, nos aprisionava, e hoje nós andamos livres. Aí ele coloca aqui, ó, o nosso velho homem crucificado com Cristo, morto com ele e sepultado com ele. Somos novas criaturas, pois fomos ressuscitados com ele, uma nova vida com ele. Se você não experimenta isso, se você ainda sente desejo pelos pecados, está faltando alguma coisa. Ou falta, de verdade, uma conversão real a Cristo, ou está faltando vida dentro da comunidade cristã da qual você faz parte. Está faltando abraçar mais, talvez, a causa de Cristo. Está faltando, talvez, sentar e estudar, ouvir mais a palavra de Deus, participar dos estudos bíblicos,
está faltando alguma coisa. Não pode ter prazer nisso. Consideremos mortos para o pecado e vivos para Deus. A contraposição de novo aqui. Mortos para o pecado. Por quê? Porque, de verdade, nós estamos crucificados com Cristo. O autor coloca assim, após sabermos, precisamos considerar. O verbo considerai está no presente do imperativo e significa reconhecer, levar em conta. Deus quer que nos apropriemos da verdade de que estamos mortos para os pecados e vivos para Ele. Não é simplesmente um sentimento, mas uma ação de acordo com a palavra de Deus. Aí, Colossenses 3, verso 1 a 4, buscai as coisas de cima. Não é simplesmente como alguns acham, e aqui entram os equívocos do que as pessoas acham que é santidade. Não é simplesmente um sentimento de bem-estar. Não é isso. Por muitas vezes, queridos, buscar a santidade nos trará um sentimento, às vezes, de mal-estar. Às vezes, você fica com cara de bobo diante de algumas pessoas. Alguns outros, filhos do inimigo, né? Esses que não têm compaixão, e até alguns crentes, às vezes, frios na fé, vão olhar para você, depois de você falar não para certas situações, e vão dizer que você é um bobo, que você não faz aquilo porque você não tem coragem. É que essas pessoas não enxergam que o que você está fazendo é buscar a santidade de Deus para a tua vida. Importa o que Deus está vendo em você. Muitas pessoas estão vivendo só dando prazer para a sua carne. Vivem uma vida hipócrita, afastada de Deus. São membros até de uma igreja, estão no rol de membros de uma igreja, mas vivem totalmente afastados da santidade. Esse assunto que estudamos agora é algo incompreensível para essas pessoas. Não participam de absolutamente nada, não tem comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Deus, muito menos terá com o seu próximo, porque eu também tenho que mostrar a minha comunhão com o meu próximo, porque se eu não tenho comunhão com o meu próximo que eu vejo, se eu não amo o meu próximo que eu vejo, como que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Tá? Imaginem isso. Ofereçamos a nossa vida a Deus. É o 2.3. E é o terceiro e último subtópico. A santificação é um processo que exige a nossa apresentação. Aqui está uma apresentação voluntária. Eu posso dizer isso, que é isso que o autor está dizendo aqui. Paulo diz que devemos nos oferecer a Deus. Isso é voluntário, repito. Isso tem que partir, não e nunca partirá de um coração pecador. Não nesse sentido da santificação processual. Nesse sentido, não. Nesse sentido, tem que haver uma dedicação, uma vontade de se dar a Deus, se oferecer a Deus. Quem é a oferta? Qual é a oferta? Sou eu, Senhor. Eu estou me entregando. O verbo oferecer aparece 5 vezes nesse trecho, com o significado de colocar à disposição de alguém. Está aqui. Ou apresentar-se como sacrifício. Trata-se de um ato de consagração ou entrega a Deus para uma vida de santificação. É algo que tem que partir de você, querido. O Espírito Santo já tem falado no teu coração. As pregações da palavra de Deus falam disso abundantemente. E o autor faz 3 perguntas. Oferecer a quem? A Deus. Oferecer essa santificação da nossa vida ao Senhor. É perfeito? Não. É imperfeito, mas é uma coisa que nós oferecemos a Deus. Nos custa algo. Oferecer o quê? A você mesmo. Oferece a você mesmo. Isso traz para nós a responsabilidade pessoal nesse sentido. Traga isso para você, se ofereça a Deus.
em sacrifício, em santidade. Oferecer por quê? Aí ele coloca, olha, eu vou ler esse. Os motivos para nos oferecermos a Deus é que houve uma mudança de senhor, de dono. Tá? Uma mudança em nossa identidade e uma mudança de recompensa. Antes era a morte, agora é a vida. Antes era o inimigo das nossas almas, agora é o Senhor, nosso Deus. Antes servíamos ao pecado, éramos escravos e o nosso salário era a morte. Agora, em Cristo Jesus, Deus é o nosso Senhor, somos seus filhos e recebemos imerecidamente o dom da vida eterna. Tudo mudou, o autor conclui. Em síntese, para Paulo precisamos saber considerar e oferecer. Saber, considerar e oferecer. Santidade é algo que custa caro. Essa santidade processual, você tem que... É uma oferta particular sua a Deus. E o que eu acho mais lindo disso é que isso se une à coletividade das pessoas da igreja. O Espírito Santo de Deus vai agir no meio da igreja, na hora em que todos nós estivermos vivendo uma vida de sacrifício, de santidade diante do Senhor em todos os sentidos. Estaremos buscando a Deus e progredindo, pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo e as almas virão. As pessoas se converterão, elas vão querer voltar à comunhão da igreja, porque é algo real. Irmãos, não fique querendo imitar pessoas. Ofereça a Deus uma vida de santidade, uma vida digna de um servo do Senhor. O último parágrafo da conclusão diz assim: busquemos, pois, a santificação. Ela é indispensável para o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Lindo! Lembre-se do recado do apóstolo Paulo. E ele diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Não despreze de jeito nenhum a santificação. Esse desarte aqui que ele coloca, né, é uma concordância com o que está escrito antes. Entendeu? Então, em concordância com a palavra de Deus. Se santifique, se purifique. Busque ao Senhor, ofereça a Deus, lute contra o pecado. Não se conforme. Você não é um pecadeiro, uma árvore que dá pecados. Não. Você nasceu de novo. Você está plantado à margem do rio que corre do trono de Deus. Você está sendo alimentado pela palavra de Deus. Dê frutos. Deus te abençoe e que a graça do Senhor e a santificação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida a cada momento. Acredite, santificação tem um preço. Que Deus te abençoe. Fique na paz.